Olá pessoal, eu me chamo Cristiano Henk, sou doutorando na área de concentração em Mecânica Espacial e Controle. Este trabalho ele foi desenvolvido por mim e pelo meu orientador, Valery Vlasov, e é intitulado Proof of Existence of an Optimal Point of Test Variables to Detect Non-Condensable Gas in Heat Pipe Tests. Nessa apresentação, eu farei uma breve introdução e falarei sobre o funcionamento dos tubos de calor, a modelagem numérica utilizada, os resultados obtidos e a conclusão. Tubos de calor são dispositivos usados para transportar calor com alta eficiência entre duas interfaces sólidas. Existem tubos de calor que podem chegar a condutividade térmica de até 100.000 watts por metro Kelvin. Para vocês terem uma ideia, o diamante é o melhor condutor encontrado na natureza, e mesmo assim a condutividade térmica dele é de aproximadamente 2.000 watts por metro Kelvin. E o cobre, que é o metal mais condutor, possui uma condutividade térmica de aproximadamente 400 watts por metro Kelvin. Os princípios de funcionamento de um tubo de calor foram patenteados por Gauger em 1944, mas a efetividade e as aplicações do dispositivo foram apresentadas por cientistas do Los Alamos Scientific Laboratory em 1964. Então temos aí mais de 40 anos de pesquisas já sendo feitas com esse tipo de dispositivo. Na forma mais simples, o tubo de calor é um tubo metálico que tem uma estrutura porosa na parte interna. Esse tubo é fechado nas duas extremidades e possui um fluido de trabalho em seu interior. Quando o calor é imposto no tubo por uma fonte externa, esse calor é conduzido pela parede e região porosa e faz evaporar o líquido nessa região. Com a evaporação, ocorre um aumento de pressão e, como consequência, ocorre o deslocamento do vapor para a região mais fria. Na região mais fria, esse vapor condensa e libera calor que precisa ser removido de alguma forma, por exemplo, por um radiador ou por convecção forçada ou convecção natural. Esse fluido que condensou na região mais fria, então é bombeado de volta para a região mais quente por força capilar, repetindo o processo. Um dos problemas que podem ocorrer com o tubo de calor é a presença de gás não condensável em seu interior, seja por reações que acontecem entre o fluido e o material metálico, ou até mesmo por algum problema durante a produção do tubo. Esse gás, como o nome diz, é não condensável na faixa de temperatura de utilização do tubo. Isso quer dizer que nós não conseguimos usar a propriedade de mudança de fase dele para transportar calor. Como esse gás não condensa, ele acaba sendo empurrado para a região mais fria do tubo, reduzindo a área útil de troca de calor, assim prejudicando o funcionamento do tubo. Aqui eu apresento o perfil de temperatura de um tubo de calor real. A curva tracejada é o tubo com a presença de gás não condensável, e a curva contínua é sem a presença de gás não condensável. Nós sabemos que a temperatura no final do tubo cai devido à presença de gás não condensável. Então, o que nós queremos do nosso modelo é que ele responda a seguinte questão: dada uma situação de laboratório onde eu conheço a temperatura do vapor e eu sei qual é o coeficiente de troca de calor aplicado no tubo por convecção, quanto gás é necessário para causar uma diferença de temperatura, essa diferença de temperatura, de 1,47 graus Celsius entre o tubo com e o tubo sem o gás não condensável. Em laboratório, é fácil fazer a medição de temperaturas ao longo do tubo, mas no satélite, usualmente se faz medição de temperatura em apenas um ponto, e por isso nós adotamos como parâmetro de entrada do modelo essa diferença de temperatura entre o tubo com e sem a falha. Uma observação aqui é que esse valor de 1,47 foi calculado propagando o erro de um termopar no nosso sistema de aquisição, mas ele é um valor arbitrário. Esse slide mostra os parâmetros usados no modelo desenvolvido. Ele leva em consideração apenas o condensador, ou seja, a zona de rejeição do calor. Nós queríamos representar um tubo real, por isso foram consideradas outras duas partes do tubo. Uma é a tampinha que é usada para fazer o fechamento do tubo, e a outra é a válvula de preenchimento do fluido de trabalho. Essas duas peças elas podem alterar a dinâmica de troca de calor, criando áreas adicionais e por isso foram adicionadas. Aqui a parte da modelagem numérica. Para gerar as curvas de níveis que eu vou mostrar posteriormente, nós precisávamos de um modelo bem simples e que pudesse ser executado inúmeras vezes. Por isso, ele considera apenas a troca de calor em regime permanente, na parede e na região porosa, como se fosse um elemento só. Essa equação ela considera a troca de calor entre a parede e o vapor e entre a parede e o ambiente, ambas por convecção. Esse valor de
coeficiente de troca de calor por convecção interna, ele é calculado dinamicamente e vai a zero na região onde tem o gás não condensável. Ah, o valor da condutividade térmica efetiva para um tubo ranhurado tem uma equação especial, e a equação de Clausius-Clapeyron é a equação que relaciona a temperatura e pressão de um fluido saturado no interior do tubo, que no nosso caso é resolvido para pressão. Considerando o modelo de frente plana para modelar a interface entre o vapor e o gás não condensável, na parte final do tubo nós obtemos uma região ocupada pelo gás não condensável, mas também ocupada parcialmente pelo vapor. Assim, nós calculamos a pressão do gás pela diferença entre a pressão do vapor na região não bloqueada menos a pressão média do vapor na região bloqueada. A gente pega a pressão na região não bloqueada menos a média da região bloqueada. Conhecendo a pressão do gás, nós usamos a equação dos gases ideais e calculamos simultaneamente o número de mols de gás não condensável e o comprimento da zona bloqueada. Todo esse processo do slide anterior e desse aqui precisa ser resolvido iterativamente até que ocorra a convergência do campo de temperaturas, do número de mols e do comprimento da zona bloqueada simultaneamente. As condições de contorno são temperatura do vapor imposta no primeiro nó da malha, em x igual a zero, a primeira derivada da temperatura é igual a zero no último nó da malha, que não está representado aqui, mas é o último nó da válvula de preenchimento do fluido de trabalho, um coeficiente de troca de calor por convecção constante ao longo de toda a malha. Como eu já falei anteriormente, nós fazemos a comparação de um tubo com gás não condensável e o outro sem gás não condensável. Por isso, há uma restrição de 1,47 graus Celsius de diferença de temperatura entre esses dois tubos. E depois de uma análise de sensibilidade, estipulou-se o número de 5.500 nós para todas as simulações. Quanto à parte dos resultados, nós executamos o modelo diversas vezes, variando a temperatura do vapor e o coeficiente de troca de calor por convecção, e registramos o número de mols que causa uma diferença de temperatura de 1,47 graus entre o tubo com e o tubo sem o gás não condensável. Essas curvas elas foram geradas considerando um tubo de calor de alumínio ranhurado, carregado com acetona como fluido de trabalho e a presença de um gás ideal como o gás não condensável. Ela mostra claramente que existe uma região onde existe um menor valor do número de mols que causa a mesma diferença de temperatura. Assim, poderíamos, por exemplo, mudar as condições de teste dos tubos de calor para detectar o gás não condensável mais cedo e assim reduzindo custos. Aqui, só uma observação que, para a padronização dos resultados com outras publicações, nós não plotamos aqui o valor da temperatura do vapor. Nós plotamos a diferença da temperatura do vapor e a temperatura ambiente. Aqui eu mostro outras duas curvas de níveis para o mesmo tubo ranhurado de alumínio, mas dessa vez carregado com amônia ao invés de carregado com acetona. Essa primeira figura para a temperatura ambiente tem uma forma que é bastante parecida com a anterior, da acetona, mas nesse caso foi necessário muito mais gás não condensável para causar a mesma diferença de temperatura, de 1,47 graus entre os dois tubos, mostrando que a amônia é bem menos sensível à presença do gás não condensável. E aqui no lado direito eu mostro as curvas do mesmo tubo com amônia, mas com temperatura ambiente de menos 50 graus Celsius. Essa temperatura ambiente mais baixa aumentou bastante a sensibilidade do tubo ao gás não condensável. Isso mostra que poderíamos, por exemplo, fazer testes em temperaturas mais baixas para detectar o gás não condensável mais cedo no interior do tubo. As nossas conclusões. Um modelo numérico capaz de simular a distribuição de temperaturas no condensador de um tubo com e sem a presença de gás não condensável foi desenvolvido. Esse modelo ele é capaz de retornar o menor valor de mols possível de ser detectado para um determinado par de coeficiente de troca de calor por convecção e diferença de temperatura do vapor, mas é preciso fazer uma validação do modelo com dados experimentais. Usando o modelo variando o HF e o ΔTV e diferentes fluidos, uma série de curvas de níveis foram obtidas e um futuro procedimento para encontrar o ponto ótimo pode ser desenvolvido. Os resultados apresentados têm potencial de reduzir o tempo e custo de teste de tubo de calor,
além de acelerar as pesquisas de compatibilidade de novos materiais e fluidos de trabalho. Outros parâmetros, como as características do tubo de calor e do ambiente, podem ser parâmetros importantes na detecção de gás não condensável e podem ser investigados futuramente. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Foi bastante coisa para falar em apenas 10 minutos, mas eu espero que vocês tenham entendido. E caso tenha ficado alguma dúvida ou alguma sugestão, podem enviar um e-mail para mim aqui no cristiano.enque@imp.br. Muito obrigado.